Muito bem, obrigada ao nosso telespectador e internauta que nos acompanha pelos canais digitais, pela Rede KU Banda Larga, nas parabólicas do Brasil, em sinais abertos e fechados. Não interessa onde você nos assiste, o que interessa é que você está aí do outro lado. Hoje nós vamos abordar um assunto preocupante que ocupa muito pouco espaço na mídia, nas políticas públicas, nas discussões em todos os poderes, em todas as instâncias. Trabalho escravo. Fazem 125 anos que o Brasil aboliu a escravatura. Foi em 1888. Só que de lá para cá, o trabalho foi ressignificado, foi revisto. A nossa relação com o trabalho sempre foi muito demonizada. Veja comigo, Adão e Eva pecaram, Deus disse, agora vocês vão ser responsáveis pelo seu sustento. A escravidão no mundo, quantos episódios constrangedores para a humanidade nós tivemos que enfrentar. Claro que depois veio a abolição da escravatura, mas também veio a Revolução Industrial com a repetição. Então a nossa relação com o trabalho foi sempre muito conflituosa e ela precisa ser ressignificada para o bem, no sentido de ser saudável e de principalmente não ser escravo. Em 2022, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Um número de vítimas que cresceu em 127% em relação a 2019, antes da pandemia, e 31% comparado com o ano passado. No Piauí, só para você ter uma ideia, e a gente passar para o nosso convidado, em 2022 foram mais de 2.500 pessoas no Brasil resgatadas nessa condição de trabalho escravo, no Piauí 180 e no Piauí só esse ano tem 11 no registro oficial que está sendo atualizado, mas só essa semana foram 24 pessoas resgatadas. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é uma autoridade nesse assunto, porque tem uma vida dedicada a isso, o doutor Guilherme Siqueira de Madeira Campos. Agora eu vou falar o nome inteiro, não é um monarca, ele é neto de um rei da área jurídica, né, que foi o doutor Manfred Cerqueira, saudoso querido, e que tem uma vida dedicada ao Ministério Público do Trabalho, onde ele atualmente é auditor fiscal aqui no estado do Piauí e chefia a fiscalização do trabalho aqui no nosso estado. Bem-vindo ao nosso programa. É tanta coisa para conversar com você, porque assim, são dados, são situações, são segmentos em que existe mais essa situação, mas antes de mais nada, bem-vindo ao Falando Nisso. Obrigado, Maia. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você e poder falar desse assunto que é tão importante que realmente a gente precisa, como sociedade, a gente precisa conversar. Muito bem-vindo, doutor Guilherme. O Piauí, ele está no ranking relacionado ao Brasil, em que posição quando se trata de trabalho escravo? Olha, o Piauí, ele é um estado que, historicamente, ele teve diversos trabalhadores piauienses resgatados em outros estados, né? Iam para culturas da cana-de-açúcar, em São Paulo, do café em Minas Gerais, da construção civil, enfim. E chegando lá era flagrado em situação e eram resgatados e retornavam para o Piauí. Mas ultimamente ocorreram diversas ações de combate ao trabalho análogo à escravo aqui no Piauí, que tem se incrementado esse número de trabalhadores flagrados aqui no próprio estado. No ano passado foram 180, que a gente coloca mais ou menos entre os top 5 de estados em quantidade de trabalhadores resgatados. A gente tem dados aqui enviados pelo Ministério do Trabalho, aqui relacionados ao Piauí, que são casos de 2018 a 2022, 18 estados com violação de direitos humanos. Aí tem Minas Gerais com 35, Goiás 15, Piauí 13, Pará 11, Maranhão e Paraná 8, Santa Catarina e Bahia 7, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul com 6 casos, aí vem Mato Grosso, Pernambuco, Distrito Federal e São Paulo com 2, Ceará, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte e Tocantins com 1. Eu olho para esses dados e eu fico pensando na subnotificação. O Brasil é um país que padece de subnotificação por diversos motivos, já tratamos outras vezes aqui em outras oportunidades dessa pauta. É o caso também, quando a gente fala para os dados de trabalho escravo, porque para existirem esses dados é necessário ter uma estrutura de fiscalização que é gigante, que a gente sabe que o Brasil não tem. Queria que o senhor falasse sobre isso. Esse trabalho escravo ele é um trabalho que é renegado de diversos direitos, né? Então ele
tentam, de alguma forma, camuflar isso, esconder. Então, são em locais mais isolados, de difícil acesso, que acaba ocorrendo essa situação. E para que a gente tenha notícia disso, é de suma importância que os trabalhadores, a sociedade civil organizada possa nos auxiliar e denunciar esses casos. Tanto que a gente tem um link para denúncia. Como denuncia, doutor Guilherme? Olha, tem um link na internet ip.cit.trabalho.gov.br. Através desse link é feito um formulário com diversas informações que com essas informações a Secretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília, que coordena os grupos móveis de combate ao trabalho escravo, sim, pode verificar aquelas informações, confrontar com outros dados. Tanto no site como por e-mail também, né? Esse é o site, é o link, aí lá tem tipo um formulário. Certo. Que você consegue fazer essa denúncia. E só para ter ideia da importância disso, desde a década de 1980, que a Pastoral da Terra já vinha fazendo essas denúncias e não era ouvida e acabou fazendo essas denúncias internacionalmente, até que na década de 1990 o governo brasileiro reconheceu oficialmente que ainda existia no Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, isso, né? Isso, foi em 1995. Demorou, hein, doutor Guilherme? É um reconhecimento oficial, o governo pegar e dizer, olha, estamos falhando, apesar de ter tido a Lei Áurea em 1888, ainda os trabalhadores ainda padecem dessa chaga. Que não é a escravidão clássica pré-Lei Áurea, mas é uma escravidão contemporânea, onde os direitos, a dignidade humana, da mesma forma, ela é prejudicada. Então, através dessas denúncias, foram iniciadas fiscalizações desse grupo móvel, coordenado pelos auditores fiscais, mas em uma grande parceria com o Ministério Público do Trabalho, através dos procuradores do trabalho, da Polícia Federal, que dá tanta segurança para os servidores, mas como também está lá para caso haja algum flagrante de crime, né, que é o artigo 149 do Código Penal, que está lá especificando os casos de submeter um trabalhador ou cidadão a trabalhos análogos de escravo. A Polícia Rodoviária Federal também é um órgão muito parceiro e outros órgãos, por exemplo, a Defensoria Pública da União também tem acompanhado para já dar essa assessoria jurídica para aqueles trabalhadores, o MPF para apurar, dar continuidade na apuração desse crime, né, do trabalho análogo de escravo. E às vezes também a gente faz parceria, por exemplo, a gente vai para o interior do Pará, então a gente vai com o IBAMA, vai com o ICMBio, que pode também nos ajudar a localizar. Polícia Federal também? Polícia Federal desde o início, sempre participando conosco, tanto dando segurança a institucional, né, aos servidores públicos que estão ali trabalhando, como também para verificar eventuais casos de crime e podendo, inclusive, ser passivo de prisão em flagrante. Eu queria que a produção, esse número, antes de a gente passar para o próximo questionamento, é 869-9544-7488. Ele é o WhatsApp que pode ser feita a denúncia, que a gente pesquisou, ou ele está desativado? Eu creio que talvez esse número seja do Ministério Público do Trabalho. Sim. Que o Ministério Público do Trabalho também recebe essas denúncias. Ok. Os órgãos são tão parceiros que alguns colegas chamavam que nós éramos primos. Aí eu brinco com o doutor Edmo, nós somos na verdade irmãos, porque nós estamos juntos ali. Desses irmãos aí, quem funciona mais rápido na hora da gente denunciar? Olha, tanto o Ministério do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho, a gente trabalha em cooperação. Então, produção, vamos manter no vídeo o site que o senhor nos deu ainda há pouco, isso. Tá bom? Manter no vídeo durante a entrevista inteira esse site para as pessoas terem tempo de anotarem, né? Enfim. Vamos definir o que é trabalho análogo à escravidão. Porque eu acho que ele também, ele foi miseravelmente se sofisticando, né? No sentido de que, não, isso não é escravidão. Ele está aqui porque ele quer, ele pode ir embora. Né? Eu queria que você falasse sobre isso com a sua experiência. Como era que era antes, de fato, esse trabalho escravo? Não estou falando da escravidão, estou falando já de 1995 para cá. E hoje, o que de fato é um trabalho escravo? Travestido de alguma coisa para poder burlar essa situação. Algumas pessoas, quando escutam trabalho escravo, erroneamente elas têm a imagem que ainda é, infelizmente, da época da Lei Áurea, que é o trabalhador com a bola de ferro amarrado, com o pé amarrado e tudo mais.
na década de 1990, a gente via situações muito graves e muito parecidas a isso, onde os trabalhadores estavam em fazendas, onde eles não poderiam sair, onde tinham pessoas armadas impedindo a saída desses trabalhadores, e eles ficavam ali confinados, só podiam comprar na mercearia, que era muitas vezes do próprio dono ou do encarregado, onde os valores eram muito altos, então, e aí já vinha a questão da dívida, aí dizer, não, você só pode ir embora quando você pagar a dívida. Eles nunca conseguiam pagar essa dívida. Muitas vezes era o que ele comia, exato, né? Não, a água que ele bebia. O equipamento que ele comprava melhor, porque não tinha um equipamento, o empregador não fornecia, ele lá comprava esse equipamento e aí ficava com essa dívida. Então, assim, essa coisa clássica lá de 1990 era o quê? Era a restrição da liberdade, da locomoção, com a presença de pessoas armadas, e a escravidão por servidão, dívida, né? Por dívida, você não conseguia. É aquela situação, a situação era tão grave que a gente focava logo nesses casos mais urgentes. Mas com a sensibilização, seja pelo conhecimento, seja coercitiva, pelo risco de ser flagrado naquela situação e ter todas as consequências disso, os empregadores foram parando de fazer esse tipo de trabalho escravo. E aí restou, então, o trabalho análogo de escravo por condições degradantes. Aí eles criaram um outro modelo. Na verdade, a gente começou afastando esses casos mais graves, a gente conseguiu dar atenção a esses outros casos que são, vamos dizer assim, uma palavra repugnantes também, são muito graves. Estão maquiados de outra forma. Estão aí na nossa situação que a gente, por focar em uma situação mais grave, não dava tempo, não tínhamos condição de atender. Resolvido um pouco dessa parte de cárcere, muitas vezes de cárcere privado e tudo mais, vamos então para as situações degradantes. E aí a gente vai na questão do alojamento, a gente vai na questão do acesso à água potável, na questão da alimentação, e todas da jornada exaustiva, que estão todos esses itens que, quando eles são desrespeitados, constata-se então o trabalho análogo de escravo, e que tem resultado desses diversos resgates. Qual é o perfil de quem, pelos dados que vocês têm, que se submete a isso? O perfil de idade, o perfil escolar, olha, o perfil social? Geralmente... Social a gente já imagina, né? São homens... Há casos também de mulheres, mas é mais raro. Porque mas existe. Existe. Porque nesses casos, esses trabalhadores, eles são forçados a trabalhos pesados, braçais, manuais, né? Braçais. Então, talvez eles nem arregimentam as mulheres. E também, não sei, as mulheres também não aceitam tanto. As mulheres sabem mais, parece que sabem mais de seus direitos, né? O senhor duvida que a gente sabe mais? Eu não duvido nenhuma parte, que a mulher muitos casos que a mulher não iria ter se submetido a isso. Esperança Garcia que eu diga. Pois é, os homens talvez às vezes por vergonha, pelo aquele negócio do machismo, como é que vou pegar e falar para os outros da situação que eu estou. E às vezes até mesmo por vergonha já conversei com trabalhadores que tinham vergonha daquela que estava naquela situação. Imagino, é constrangedor. Então, é um fracasso você pegar aí atrás, os trabalhadores iam para a região sudeste, para a colheita da cana-de-açúcar, aquela coisa braçal, repetitiva, exaustiva, e iam com promessas de salários muito altos, que ia ter moradia e tudo mais. Chega lá, é outra realidade completamente diferente, eram explorados e aí então eram resgatados. Essa situação geralmente homens, né, de poder econômico bem reduzido, para se sujeitar tentando sair de uma realidade mais dura para uma promessa de algo melhor no Sudeste, para conseguir recursos para trazer para sua família, e acabavam muitas vezes sujeitando a isso. E imagino que eles não têm nem o ensino fundamental? Não, talvez, a instrução, né? bem baixa. Tem um dado que diz nacional que a maioria, 40% das vítimas sequer concluem o 5º ano do ensino fundamental, né? E 15% analfabeta, são os dados que a gente tem. Então, baixa escolaridade, analfabetismo, todos os indivíduos mais vulneráveis a esse tipo de exploração. Isso. Qual é o perfil do trabalho escravo no Piauí? Você me dizia ainda há pouco que foram recentemente, assim, 24 casos de uma vez, inclusive em Teresina.
Quais foram esses casos? Bem, o resgate clássico era mais na área rural, né? Por exemplo, aqui no Piauí, nós temos na agropecuária, quando os empresários vão preparar aquela terra para receber o plantio, muitas vezes eles precisam desmatar, que aí vem o trator, nivela, tira os maiores, aquelas árvores aparentes, mas ficam tocos, ficam raízes, que precisam, não é que precisam, mas são retiradas manualmente. Então, muitas vezes, esses trabalhadores são colocados em locais que não têm nenhuma estrutura, onde eles fazem, organizam ali uma proteção com lona, completamente improvisada. Sim. A questão da comida eles fazem em qualquer lugar, não tem um local para preparo, para comer, para se dormir, não tem nenhum preparo. Eles são simplesmente jogados lá, façam o trabalho e pronto, sem nenhuma assistência. E isso acaba, quando a gente chega lá, é o flagrante clássico do análogo ao escravo, a gente vai lá e resgata esses trabalhadores. Qual é o perfil das empresas? As empresas, pois é, geralmente... Que empresas são essas? Vocês podem falar abertamente sobre essas empresas? Quando a gente vai e faz uma autuação, um resgate, a gente está constatando aquilo ali, mas ali abre um prazo para a empresa se defender, e após esse prazo, que aí esse auto vira uma multa. O Ministério do Trabalho, ele mantém que chama a lista suja, né? Chamam assim, mas é a lista dos empregadores flagrados. Uma blacklist de trabalhadores flagrados em trabalho escravo. Aí essa lista é pública, porque já passou todo o prazo de defesa. Qual é o prazo? Na verdade, o prazo é a questão da defesa, né? Ele teve a oportunidade de se defender, aqueles autos viraram multa. Prescreve com quanto tempo? Não, Ou não esse empregador ele passa 2 anos nessa lista. Se durante esses 2 anos ele fica meio que de incondicional, vamos dizer assim, se durante esses 2 anos ele não for flagrado novamente, submetendo, ele sai da lista. Aí ele sai da lista. Então ele só pagou a multa, é como se fosse a fiança? Ou não, nem a multa ele paga? Não, ele paga a multa, aí ele pega e retira dessa lista. Agora, só que durante esses 2 anos, esses dados dessa lista são enviados para os bancos oficiais e muitos bancos também privados utilizam essa lista para analisar o crédito para aquele empregador. Então, assim, o prejuízo econômico para o empregador é muito alto, que é exatamente para desestimular que ele adote essa prática. Passado dessa... Qual é a multa, doutor Guilherme? Aí são diversas multas, porque, por exemplo, cada irregularidade. Não tem registro do empregado, aí é uma multa por empregado com falta de registro. Não mantém um alojamento, aí já é outra multa. Não tem um local para refeição, outra multa. Não fornece água potável, outra multa. Então, assim, tem operações que podem ser lavrados 30 autos de infração. Qual foi a maior multa que o Piauí já aplicou? Eu não tenho esse dado, eu não tenho mais... Mas as multas, elas variam das mais simples às mais complexas de quanto? Só para a gente ter ideia. Olha, uma multa por trabalhador flagrado sem registro pode ser até um salário mínimo. Aí por trabalhador, mas uma multa por norma de saúde e segurança, que é isso que eu falei, alojamento, alimentação e tudo mais, pode chegar de 6 a 9 mil reais cada multa. Então, assim, e tem outras multas que são per capita, já teve autuações de 500 mil reais. No Piauí? No geral, assim, não de trabalho escravo, mas de outras atividades. É pouco, né? Mas... Essas empresas não deveriam ser impedidas de atuar? Elas... Depende, tem os outros desdobramentos, né? Por exemplo, isso eu estou falando no âmbito do Ministério do Trabalho. Tem várias. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho pode entrar com ação trabalhista contra esse empregador, exigindo dano moral coletivo e dano moral individual, onde aí o procurador vai sugerir, estipular esse valor, que aí realmente pode ser um valor bem alto. Tem a questão também de que ao final dessa fiscalização, dessa operação, é elaborado um relatório que é encaminhado para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, entendendo que ali há indícios do crime do 149 do Código Penal, pode abrir um inquérito que pode virar uma ação penal e aquele empregador pode ser preso. Aí já há casos de trabalhadores condenados por reduzir o empregador condenado por reduzir o trabalhador a trabalhar na análoga escravo. Esses 24 casos recentes, qual foi a situação? Isso. Aí o que nós temos visto de 2 anos para cá, especificamente no Piauí, são flagrantes de trabalho escravo na mineração.
Aí você pensa mineração, pensa que ouro, não. Na verdade, retirada de pedras. Está tendo uma grande demanda de calçamento pelo poder público em cidades do interior e essas pedras elas são extraídas aqui mesmo no Piauí. E os trabalhadores são feitos na completa informalidade, sem nenhuma preocupação com a saúde e segurança daqueles trabalhadores e nós temos tido diversos resgates nessa atividade. Por exemplo, nessa última semana tivemos 24 trabalhadores que foram resgatados em 4 frentes de trabalho, que era exatamente na extração de pedra, onde eles extraem a pedra e faz os paralelepípedos, né? E aí, qual era a situação deles? A situação, eles estavam completamente relegados, abandonados ali. Eles eram bichos. Eu não estou dizendo que bichos merecem isso, tá, gente? Ninguém que respira de meio ambiente, de natureza, de humanidade merece isso. Eu não estou falando isso, mas eles eram tratados... Olha, eu vou repassar algumas fotos dessa última operação, que aí vai dar para o telespectador ter uma ideia. É isso que eu ia dizer. A gente já está passando e mostrando, né? Para poder o pessoal ter ideia, porque, sim, é absurdo isso. São situações bem difíceis, bem degradantes. E tem acontecido, há um tempo atrás em São Paulo, aconteceu os resgates no urbano, que a gente pensava em trabalho escravo no setor rural. Sim. E a gente flagrou os bolivianos, que eles iam para São Paulo para trabalhar em confecções e ali eram explorados completamente. Na verdade, tem algumas indústrias, a têxtil inclusive, várias denúncias na área têxtil de grandes empresas de varejo, empresas com mão de obra na China, mão de obra escrava, mão de obra no Brasil, que você olha a empresa toda estruturada e tudo que é produzido a partir de mão de obra escrava. Isso que é importante, porque os empregadores, mesmo os maiores, têm que ter ciência da responsabilidade social que eles devem ter. E no momento que ele diz, não, eu contratei de fulano, que seria o intermediário, que é aquele gato. Às vezes é a quarteirização, isso, né? Mas aí ele tem que ver que aquilo ali tem uma subordinação estrutural. Claro. Que o faz ser responsável desde o início da atividade. Então, com esses casos, com esses resgates nas confecções, inclusive teve denúncias, tiveram ações contra essas grandes redes de fashion, né? De têxtil, que acabou dando uma alteração. No começo desse ano, teve um outro caso também, que foi muito noticiado pela quantidade de trabalhadores, o resgate lá no Rio Grande do Sul, onde as vinícolas, nós estamos fazendo tudo correto, quem está fazendo isso, esse erro é do terceirizado. Mas aí se verificou que essa terceirização, ele continua responsável pela saúde e segurança daqueles trabalhadores. Quando a gente pensa nos setores, assim, os setores mais afetados por esse trabalho escravo, né? Essa mão de obra escrava é o que? A agricultura... A pecuária, são as áreas mais afastadas do rural. Construção civil? Construção civil já teve casos também, onde, mais uma vez, alegaram que eram empresas terceirizadas, mas, e aí uma grande... A justiça ainda engole esses argumentos? Não seria necessário, dentro da lei, já ter aditivos, parágrafos, capítulos, incisos, para dizer que esse argumento não é mais aceito? É o que a lei fala, olha, você pode terceirizar tudo, mas se aquela empresa que você contratou para intermediar aquela contratação não obedecer, você é responsável subsidiariamente. Então, assim, o conhecimento eles têm. E aí vem... Agora cumprir é outra coisa. Aí por isso que a fiscalização a gente tenta... Está nas mãos de vocês. A gente tenta estar próximo e estimular que esses empregadores tenham mais cuidado para botar dentro do seu risco a possibilidade de ser flagrado na irregularidade e ter que responder por isso. Construção civil, então, diminuiu? Construção civil tem alguns casos, mas é menor. Mineração? Mineração, a questão das indústria pedras. Têxtil? Têxtil também. E tivemos... Recentemente ainda está concluindo essa fiscalização, um resgate aqui em Teresina, que era numa indústria de produtos pré-moldados, tal, que eram os trabalhadores vinham de fora, ficavam lá alojados, em completo desrespeito às normas de saúde e segurança.
E outro caso, iniciou-se há uns 2 ou 3 anos atrás, que não é assim, existia, mas foi dado luz a isso agora, começou-se no estado da Bahia e da Paraíba, salvo engano, que é o trabalho escravo doméstico. Pois é, eu ia falar sobre isso, porque muita gente deve estar nos vendo pela internet, né, internautas, telespectadores, enfim, e aí a gente pensando, e aí era isso que eu ia lhe perguntar, defina trabalho escravo. E aí quando você fala assim, trabalho escravo moderno, né? Quer dizer, a gente está vivendo a 3ª década já, né? A gente entrou 2010, 2020, a 2ª década do século XXI, 2023. E a gente ainda está pensando com a cabeça lá atrás e fazendo as coisas com a cabeça lá atrás. Embora esteja muito acelerado algumas coisas, a gente age como se o Brasil, o mundo, mas particularmente o Brasil, que é a nossa casa, ainda vivesse em 1888. E ainda tem o trabalho escravo doméstico, e a pessoa diz assim, nossa, você deve estar vendo que absurdo. Como é a situação dos teus trabalhadores domésticos, né? Olha, exatamente vários casos que foram acontecendo, que era assim, eram trabalhadoras de 50, 60 anos, que trabalhavam naquela casa desde os 15 anos, que não tiveram casos horríveis, denúncias horríveis. Por exemplo, a família, inclusive, usava o nome dessa trabalhadora em específico para fazer empréstimo. Conseguiram a aposentadoria e ela pegavam, não ficava com dinheiro. Não ficava isso com foi nenhum em Teresina? dinheiro. Não, isso não foi em Teresina. Foi no Brasil? Foi no Brasil? Piauí? Não foi no Piauí. A gente não teve ainda nenhum caso mas a gente tem denúncias. De trabalho doméstico, que estão sendo escravo. apuradas para verificar. Mas não sei se você lembra aquela coisa de antigamente, assim, não, ela veio do interior, a gente está ajudando para vir estudar, para não sei o que e tal. E muitas vezes essa pessoa... a mesma historinha de que ele pode ir embora, ele não vai porque ele não quer. Como então, assim? Então essa pessoa vinha para dizer que vinha para estudar, muitas vezes não estudava, ficava cuidando da criança, ficava fazendo aqueles trabalhos de limpeza, de cozinha e tudo mais, e por aí ficava. Que teve um caso até de um resgate que, assim, o patrão que contratou lá atrás faleceu e a pessoa fica, entre aspas, de herança, né? Que continua com a família. É a escravidão de 1888. Então, assim, nesses casos houveram... Às vezes, inclusive, viram escravas sexuais. Teve um caso há muito tempo atrás, falando no Pará, que esse eu realmente ouvi falar, que a criança acabou sendo violentada e tal, não sei. Mas o mais importante é que a gente tenha noção que isso não pode acontecer. E no caso do trabalho escravo doméstico, é uma situação que, a minha visão, ainda é pior do que o trabalho escravo, análogo a escravo, por exemplo, na cana-de-açúcar, onde esse trabalhador está apenas 4 meses e ele retorna para sua casa. As trabalhadoras, geralmente domésticas, elas já perderam completamente o vínculo familiar. Elas já se veem ali como parte daquela família e não tem mais como um retorno para sua cidade, para sua família, para nada. Então, por isso que é até inclusive um resgate muito mais... que a gente precisa ter muito mais cuidado, porque a gente precisa da assistência social, muitas vezes precisa ir atrás da prefeitura para ter uma casa de acolhimento para aquela pessoa. É muita estrutura, e eu também imagino que vocês não dispõem de uma estrutura gigante, mesmo trabalhando em parceria, para dar conta de denúncias e para fazer a fiscalização e para fazer com que os processos andem, né? Assim, o último concurso para auditor fiscal do trabalho foi em 2014. Então, assim, atualmente, nós somos menos de 1.900 no Brasil todo. Quando eu entrei, nós éramos 3.300. E aqui no Piauí somos cerca de 40, para todo o Piauí. São 223 municípios. E eu, como estou na chefia, agora eu falei para meus colegas, olha, a gente aqui fiscaliza até Teresina bem. A gente precisa ir para o interior.
a gente precisa dar por isso que eu assistência ao digo que interior. é subnotificado. Ainda há pouco eu falei segunda década do século XXI, mas na verdade é a terceira década, porque a gente já está no ano de 2023, tá? Aqui conversando, terminei me equivocando disso, desculpa, estou fazendo a correção. Terceira década do século XXI. É fato, esses dados aqui, eles estão corretos, que Baixa Grande do Ribeiro lidera o ranking dos municípios com os maiores casos de trabalho análogo à escravidão no Piauí? Que é exatamente aquilo que a atividade que eu estava dizendo, que é a retirada dos tocos, das raízes. E a gente teve 54 resgates lá, né? Pois é, apesar de sermos poucos, nós somos muito obstinados. Tem alguns colegas que são realmente apaixonados. Não, quando a gente fala assim, em tom não de crítica, e a crítica não é a vocês, a crítica é o Estado brasileiro, sim. que deveria realmente fazer disso, dar uma estrutura, dar condições de vocês fazerem esse trabalho melhor. Porque a gente sabe que o trabalho de vocês é inquestionável, senão a gente não tinha nem esses dados, senão nem essa entrevista estaria acontecendo. Né? Aí vem seguido de Santa Cruz do Piauí, Esperantina e São João da Serra, né? Que vem em seguida com mais de 20 casos resgatados em cada município. Pois é, a gente atua... Esse é o nosso ranking no estado. Como é que a gente faz aqui no Piauí? A gente vai conforme as atividades, né? Começou a questão, os colegas já sabem, quando é que está a época do preparo da terra. Então a gente já foca naquelas cidades. Já vai fazer. Aí vai outro caso, retornei agora, que tem muito resgate, a questão da extração da cera, do pó da carnaúba. Que aí é na completa informalidade, então assim, tem muito resgate também. Aí vai desde Picos, Floriano, aonde tem a carnaúba, até lá em Parnaíba. A gente tem casos de resgate. Por isso que a gente fez só esse ranking. Na cartela no Piauí, quais são os municípios com os maiores casos de resgate de trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo. Vamos amenizar as coisas com análogo, não? Porque também... Isso foi atualizado, né? Baixa Grande do Ribeiro lidera o ranking, Santa Cruz do Piauí, Esperantina, São João da Serra, vem logo em seguida, como eu mencionei ainda há pouco. E aí, só para encerrar a nossa entrevista, os setores econômicos em que mais houve resgates, né, de 2016 a 2020 são os de produção florestal. Não é isso, doutor Guilherme? Me corrija se eu estiver equivocada. Não. Cultivo de soja, extração de pedra, que você mencionou, areia e argila, atividades de apoio à agricultura, fabricação de produtos cerâmicos refratários. São esses os quinais, né? As atividades. Exatamente, os setores econômicos que mais realmente impactam. É, de fato, impressionante, gente, conhecer o trabalho escravo, como é que ele é feito hoje, ficar atento e denunciar, e fiscalizar, ver se as políticas públicas estão funcionando, não fazer trabalho escravo, acima de tudo, porque a gente chega numa determinada situação em que isso tem que ser discutido nas escolas, isso tem que ser discutido nas faculdades, isso tem que ser discutido na mesa, né? Na hora que a gente está com a nossa família, com os amigos, né? Porque eu acho que isso está muito nas nossas mãos também, de denunciar, de não fazer trabalho análogo, né, à escravidão. Acho que passa muito por isso, não é? É a conscientização da própria sociedade, a mudança das pessoas. A evolução do marco civilizatório, que você não... A gente está em constante evolução. Sim. Aí a gente encerra essa entrevista dizendo que nós ficamos o tempo inteiro com o site onde você pode denunciar. Queria aqui louvar o trabalho do Ministério Público. Aliás, só aproveitar rapidamente para a gente esclarecer, porque as pessoas fazem muita confusão com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, TRT. Vamos explicar isso para encerrar? Doutor Guilherme, por favor, me diga aí a diferença. Bem, eu sou do Ministério do Trabalho, que é do órgão do Executivo, né, do Governo Federal, onde ficam os auditores fiscais do trabalho. E nós temos esse órgão parceiro, irmão, que é o Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União, que são os procuradores do trabalho. E tem o TRT, que é a Justiça do Trabalho, onde os trabalhadores entram com ação
para pleitear algum direito trabalhista. Então, assim, eles são parceiros até algumas páginas, alguns até a página 5, não é o caso do TRT, por exemplo, que são questões trabalhistas, mas há denúncias de questões trabalhistas que são praticamente análogas à escravidão, né? Então, eles trabalham todos em parceria, Polícia Federal também, IBAMA, Isso. outros órgãos, né? E, assim, a gente queria louvar o trabalho de vocês, porque eu acho que a gente tem conseguido ter dados sobre isso. Quando a gente tem dados, a gente deixa de ser um jornalista, um auditor só com opinião, para ter propriedade, né, autoridade naquela área para poder abordar o assunto e sensibilizar as pessoas. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo por trazer para a conversa esse tema tão importante. A gente vai fazer mais vezes, você pode ter certeza absoluta. O senhor continua conosco, só para a gente dar 2 recados e irmos para o intervalo comercial.